Mas é legal, a gente começa a ter um volume de trabalho, começa a ter um projeto. E hoje o tema do podcast aqui é muito sobre assim, ó, é como desenvolver projetos mais rápidos. Fala galera, tudo bem? Eu sou a Ana da OnWe e hoje vamos para mais um episódio do nosso OnWeCast, né? Para quem ainda não conhece, o nosso objetivo aqui é trazer temas para engenheiros civis para ajudar a viver em projetos de engenharia. Então, hoje nós vamos também trazer um convidado especial, mas espera aí, não vou dar spoiler ainda. Primeiro, para quem não conhece, eu vou falar um pouco sobre a OnWe. A OnWe é uma empresa de prestação de serviços, sim, focada totalmente em projetos complementares de casas de médio e alto padrão. E nós estamos totalmente na nuvem, totalmente online. Mas como é isso? Sim, nossa equipe trabalha remota de todo o Brasil, e quando eu digo todo o Brasil, eu digo praticamente todos os estados, e também prestamos serviços para quase todos os estados. Já estamos em 16 estados desse nosso Brasil. São mais de 600 projetos entregues nessa nossa jornada, e a gente vai estar mostrando e trazendo conteúdo para vocês, mostrando como tudo isso é possível. E hoje eu tenho um convidado especial aqui com a gente, né? Hoje eu quero convidar, não sei se você já conhece, mas eu quero apresentar o meu grande amigo que eu acompanho, conheci no online, conheci através do Instagram e hoje estou tendo a oportunidade de estar presente com você, nosso amigo, nosso engenheiro Peter Paredes. Peter, se apresenta para a turma aí que não te conhece. Fala pessoal, Peter Paredes com vocês, né? E para quem não me conhece, o online, Ana, fez muita diferença na minha vida, viu? É por isso que eu acredito muito no online. Eu conheci muitas pessoas no online, eu já seguia um Wii, a Ana Amélia, e aqui para mim está sendo uma honra ter aqui cara a cara, batendo esse papo muito legal aqui. E para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, Peter Paredes, tá, pessoal? É meu nome mesmo, não é nome artístico, que o pessoal às vezes, Paredes, lá no início, eu lembro que o pessoal falava muito, Paredes, não, só porque é engenheiro. Não, eu até mostrar minha região, tá aqui, ó, Peter Paredes mesmo. Eu sou engenheiro civil, formado lá no Acre, na Universidade Federal do Acre, e eu sou peruano, já moro aqui no Brasil faz 11 anos, eu formei aqui, a experiência de carreira é toda aqui, bastante focada na área de projetos, aí um pouco mais evoluído para a parte de coordenação de equipes e tudo mais. E no início, eu já vi de tudo, já fiz de tudo, então assim, como eu fiz de tudo, eu entendo um pouquinho do que eu gosto e do que eu não gosto, né? Fiz tudo que é tipo de projeto, até coloquei o pé na obra, que ficou bem claro para mim que não é para mim, né? Isso é importante para o engenheiro entender. E isso é um pouquinho sobre mim, acredito que em nosso papo aqui eu vou comentar mais um pouco, vou contar mais um pouco sobre quem que é o Peter Paredes, né? Legal, Peter, mas peraí, tu falou que tu tá no Acre e aqui a gente tá na UI, tá gravando esse podcast aqui em Santa Catarina, quer dizer que tu veio especialmente pro podcast? Não, né, Peter? Fala, hoje tu tá morando por aqui, é isso? Sim, agora, né, assim, atualmente eu trabalho na AutoQI, eu trabalho no setor de produto, com a galera muito show aí, agora a gente está criando soluções para engenharia. Estou morando em Floripa agora, mas vim especialmente para Blumenau aqui conhecer a QG da OnWe, que na verdade a gente já conhecia, mas o QG físico que eu falo, né? Que honra, hein, Peter, ter você conosco. Veio especialmente aí para nos atender. Muito obrigada, Peter. Mas legal, o Peter vai contar um pouco ali. Eu também vou falar, pessoal, também sou engenheira civil de formação, né, Peter? Para quem não conhece, para quem tá vendo o episódio pela primeira vez aí, esqueci de me apresentar também, né? Então, também sou engenheira civil de formação aí, me formei em 2005, então tenho algum plano. E também tive uma jornada muito parecida com essa. Também fiz bastante coisa já na minha jornada, o que me validou muito entender o que eu gosto, o que eu queria da engenharia e o que eu não queria. Eu passei muito tempo, me formei dentro de obra. Na verdade, meu primeiro estágio, Peter, foi com projetos. Já em 2001, eu trabalhava com projetos, e aí fiquei uns 3, 4 anos dentro de um escritório de engenharia, fazendo projetos. Depois eu resolvi ir para a obra. Tava cansado de projeto, queria experienciar uma coisa diferente, ainda na universidade. Aí fui estagiar em obras multifamiliares de grande porte. Eu fiz bastante estágio ali na região de Balneário Camboriú, naqueles, né, na época também já eram as maiores torres, 27, 30 andares que saía lá, né? Então me deu uma experiência muito legal. Quando eu me formei, eu continuei nessa área, daí logo eu fui para a área de execução de projetos industriais. Aí eu fui para o Centro-Oeste, trabalhei lá na região do Mato Grosso. O que era totalmente diferente, Peter. Executar uma obra multifamiliar de um edifício é muito diferente do que executar uma obra industrial num lugar geralmente mais inóspito, né? Assim, no meio do nada.
demandas pessoal são diferentes, né? A obra multifamiliar é muito acabamento, muito o que precisa ser feito a personalização, por mais que apartamentos. E na industrial, o Peter não tinha nada disso, era prazo, né? Não podia atrasar um dia, porque se tu atrasa um dia de funcionamento de uma indústria, aquilo são milhões de prejuízo. Então, o prazo era uma coisa muito importante. Aí voltei para Santa Catarina, fui trabalhar de novo no multifamiliar, mas eu estava com um desejo, uma veia muito grande de empreender. Né? Eu queria muito tentar sozinha, digamos assim. Então, saí da empresa que eu estava, uma empresa muito boa, com um nome muito bom no mercado. Não sabia se eu estava lá. Eu tinha dúvida se eu estava louca mesmo de estar fazendo aquilo, sabe? E aí fui empreender, abri meu escritório de engenharia, que na verdade não deu certo, Peter. Quebrou o meu primeiro escritório de engenharia, né, pessoal? E muito foi porque... Hoje eu enxergo vários motivos, mas muito foi porque... realmente eu não tinha um planejamento, realmente eu não tinha um foco, eu queria fazer de tudo e quando melhorasse as coisas para mim eu ia começar a estruturar melhor meu escritório. E não sabia eu que eu tinha que estruturar melhor meu escritório para que as coisas melhorassem, era o contrário, né? E esse é um pensamento de boa parte assim, dos escritórios, né? Assim, até porque boa parte deles, como que eles se formam, né? É um engenheiro que vira autônomo, começa a pegar aqui um projeto lá, quando vê o negócio está começando a ficar grande, opa, vou abrir meu escritório. Aí quando abre o escritório, eu até falo, parece que a pessoa volta 10 passos atrás. Que é outra realidade, a pessoa ser autônoma, tá fazendo projetos, do que abrir um escritório e começar a fazer mais projetos, ter pessoas baixo sua responsabilidade, já é totalmente diferente. Exato. E aí a gente se depara com coisas que a gente nunca teve que pensar e que também a formação de engenharia não nos traz, né? Isso. Que é uma parte de gestão, é uma parte de finanças, é uma parte de, eu digo sempre, lidar com pessoas, né? Na formação, não sei a tua, Pedro, mas na minha formação não tinha nada relacionado a isso, né? A gente aprende a fazer o melhor projeto, a gente aprende, né, a estar lá gerindo, a gente aprende tudo de cálculo, montar planilha aí, né? Mas a gente não aprendia como lidar com pessoas, a se planejar, a gerenciar e pensar um negócio, pensar você como um negócio. E essa foi a minha maior dificuldade lá, eu acredito. Aí fechei o escritório, fiquei trabalhando como engenheiro autônomo, que no final estava dando o mesmo resultado do que ter empresa, ter escritório, né? E também, de novo, tive um momento difícil, que foi uma baixa do mercado que aconteceu em 2015, 2016. Ali deu um pico na economia, né? A economia é assim, são ciclos, né? E também ficou difícil para mim, aqueles trabalhinhos que eu tinha que dava para mim pagar as contas, cara, começou a desaparecer e eu pensei, caraca, e agora? Comecei a raspar o tacho de umas economias que eu tinha para pagar a dívida e ali eu resolvi, cara, eu me lembro que eu tava em casa e aí começou muito forte o negócio da internet, o YouTube, chegou naquela época que eu já comecei a assistir muito YouTube e aí eu via, tem cara, Peter, ganhando dinheiro jogando videogame na internet. Eu falei, cara, sério isso? Não, sério, né? Eu falei, então, cara, o futuro das coisas tá aí. Eu tenho que estar ali na internet, não é possível. E aí eu comecei a estudar muito essa parte, comecei a participar de tudo quanto é webinar, coisas gratuitas, né, que tinha na época. E aí eu decidi que eu queria estar na internet de alguma forma. Foi daí muito que surgiu a ideia da Unwi, né, que hoje está consolidada, hoje está estruturada, mas a primeira, assim, eu tenho que estar na internet. Porque se tem cara ganhando dinheiro jogando videogame, mostrando para os outros ele jogando, eu posso fazer serviço, eu posso fazer coisas assim também, não pode ser. E aí surgiu essa ideia e foi uma grande virada de chave e hoje estamos aqui, né? Eu estou muito feliz com o resultado que a gente está tendo, apesar de muitas objeções ainda que a gente tem, a construção civil tá um pouco lenta nessa transformação digital ainda, mas ao mesmo tempo veio a questão do Covid, veio a questão do isolamento, e o isolamento fez todo o negócio também ir pro digital, né, Peter? De forma, tipo, querendo ou não, tu vai, porque senão tu morre, né? Parece que nesse meio tempo a gente, em 2 anos, 3 anos, parece que o mundo andou 10 anos. Isso, evoluiu como se fosse em 10, né, talvez, né? Inclusive, sobre essa primeira parte que a gente está falando, acho muito legal, porque quem está ouvindo a gente pode estar em algum momento dessa trajetória que você acabou de contar pra gente, né? E é bem legal ver como foi essa jornada, que muitas vezes de altos e baixos, uma superação, e hoje em dia tem a condição da Unwi, né? Inclusive, isso é importante. Quando eu estou assistindo algum podcast, eu gosto muito de escutar sobre isso. E o meu início já pode ser um pouquinho diferente do seu, né? Eu não tive oportunidade de estágio, né? Então foi bem escasso. Nunca estagiei na vida. Inclusive, quando eu conto isso, o pessoal fica assim, como assim você nunca estagiou? Que parece que, nunca estagiou, parece que o engenheiro já é condenado, parece que nunca mais vai fazer engenharia Não na dá mais vida, certo. né? Então, nesse meu tempo, eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa, não posso ficar parado só estudando.
E aí eu participava de muita coisa na universidade. Eu era monitor, eu era tutor, essas coisas tudo aí que meio que evoluiu o meu lado acadêmico, assim. E é por isso que eu tenho essa pegada assim, meio de ser professor, de querer sempre estar trocando uma ideia, né, e tudo mais. Mas esse início aí, até deve ter muita gente escutando a gente também que pode não ter conseguido um estágio. Ó, eu sou a prova viva de que ó, você ainda pode exercer engenharia, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui ao longo do nosso podcast. Isso. E só para uma dica legal, pessoal, inclusive dá para fazer estágio online. A gente sabe porque a gente tem estagiários, Peter, que vieram do online, fizeram toda a jornada deles no online e agora se formaram e ficaram dentro da empresa, foram contratados para nós. Isso na Então, minha assim, época. cara, dá para fazer. O online, ele permite, claro, você tem que ter estrutura, mas se você quer entender um pouquinho mais sobre como é que funciona o online, a gente também tem um episódio aqui, eu vou deixar o link na descrição, que mostra um pouquinho de dicas sobre como ir para o online. Então, engenheiro, se você deseja, se você tem um pouco de dúvida, tenho certeza que esse material pode te ajudar também, porque ali a gente dá algumas dicas para você começar e ter sucesso no online, né? Então, bora lá, Peter. Mas o nosso assunto de hoje é o seguinte. Legal, aí passamos toda essa jornada. Legal que tu falou das tuas dificuldades, eu também. Mas aí legal, a gente começa a ter um volume de trabalho, começa a ter um projeto. E hoje o tema do podcast aqui é muito sobre assim, ó, é como desenvolver projetos mais rápidos, tá? E assim, pessoal, eu quero dar uma dica agora para os engenheiros aqui também que a gente está falando, sabe, Peter? Desenvolver um projeto mais rápido não quer dizer perder a qualidade do projeto. O cliente, quando ele te contrata, a questão de qualidade, de segurança, de você estar tendo zelo pelo bolso dele, isso já é default, pessoal. Isso não é diferencial do seu produto, isso é o que você tem que entregar. Quando a gente fala aqui em entregar um projeto mais rápido, é para dar uma melhor produtividade e uma melhor rentabilidade para o engenheiro, né? Ele que vive disso, ele que quer viver de projetos, ele precisa ter sim isso como um foco do serviço dele. Tu concorda com essa colocação aí, Peter? O que que tu acha Ah, sobre isso? eu super concordo, porque assim, na verdade, aquele engenheiro que faz rápido, deixando de lado as coisas importantes, como segurança e qualidade, a coisa volta para ele, né? O projeto volta de alguma maneira, o pessoal da obra fica ligando, então acaba que aquele rápido, a primeiro momento, vira longo numa segunda etapa do projeto, né? Então eu super concordo aí com essa contextualização que você acabou de fazer. E a gente, o pessoal pergunta muito, mas gente, qualidade é a entrega que o cliente espera, né? Hoje em dia a qualidade não é nem diferencial, né? Porque a qualidade já é obrigação, na verdade, né? Já é obrigação. Exatamente. O cliente contrata esse serviço, ele não quer, não, tu vem com qualidade ou sem qualidade, né? Não é isso. Eu fui uma vez numa palestra do pessoal da Nubank, né? E eles estavam falando muito sobre o sucesso do cliente, era uma palestra sobre isso, né? E aí o cara dizia, cara, não adianta a gente ter sucesso do cliente, não adianta a gente ser legal, a gente dar prêmio bacana lá no site da Nubank, se a gente não entrega o boleto para ele do cartão dele na data certa com a descrição certa. Se a gente atrasa na entrega do boleto para o cara entregar, se está errado ali a descrição do que ele tem que pagar, a gente erra no básico, não adianta o que a gente faz de resto de over delivery, né? Do que a gente está integrando a mais. O default, o mínimo, ele tem que ser cumprido. Aí dali para frente começa a fazer diferença o que você entrega mais. Mas lembrando que o foco daqui hoje, quando a gente fala em produtividade e quando a gente fala em entregar projeto mais rápido, não é para o cliente. O cliente também fica contente com isso, né? Porque no final ele acaba recebendo o serviço dele de maneira antecipada. Mas é realmente sobre o foco de você otimizar melhor. Daí com isso você consegue o quê? Né? Consegue pegar mais projetos, né? Às vezes você consegue pegar 2 projetos no tempo que você fazia um, né? Então, isso aconteceu muito com a gente, né? Isso aconteceu muito aqui na UI, vive acontecendo, na verdade. A gente vive avaliando o processo, tanto às vezes a gente volta, dá um passo para trás, a gente faz uma mudança, também não dá certo, gera muito retrabalho, gera muita confusão no processo, a gente se perde, dá um passo para trás, volta, como a gente também vai um passo para frente buscando essa antecipação aí de produtividade, né? É a tal da melhoria contínua, né? É bem isso aí mesmo. Legal, Peter. E assim, agora vamos falar sobre você aumentar a velocidade, né? Você entregar projetos mais rápidos, que acho que todo engenheiro que está nos ouvindo aqui é o grande sonho, né? O que a gente pode falar para eles, Peter, que pode ajudar eles nessa jornada deles otimizarem seja autônomo, seja no escritório, como é que ele pode otimizar esse serviço, tentando buscar essa produtividade maior aí? Ó, acredito que para quem está começando,
fica de ouvidos bem abertos, porque daqui a pouco você vai começar a sentir isso. Porque quando a gente começa, a gente ainda não tem parâmetro. O que que é mais rápido, com qualidade para mim? Então, eu preciso ter um parâmetro para, de fato, sentir o que que é mais rápido do que eu fazia, né? Então, para quem já tem um pouquinho de nível de maturidade, um pouquinho mais avançado, já vai entender muito bem a gente que o que a gente vai bater esse papo aqui agora, né? Então, assim, tem muitos pontos para a gente fazer um projeto mais rápido, né? Talvez o primeiro ponto, um dos pontos mais importantes para mim foi essa questão de processos mesmo, né? Entender qual que é a sequência lógica que eu tenho que fazer um projeto para não ficar perdido. Que no início, logo depois que eu entendi como que o mundo de projetos funcionava, eu mesmo caí nessa pegadinha, né? Eu começava o meu projeto por uma sequência lógica, quando eu vinha tinha que voltar no outro, né? Na outra sequência anterior, aí eu ficava num loop infinito fazendo meu projeto lá. Então, é super importante você ter seu processo documentado. No início, vai ser importante ele ser documentado. Depois que você já repetiu ele várias vezes, né? Mesmo assim, fica atento, porque sempre tem como melhorar. Sempre tem como melhorar a questão do processo. Esse é talvez o ponto mais importante. O segundo ponto mais importante, na área de projetos, talvez, eu não sei, né? Eu não tenho os números para falar isso, mas talvez muita gente vai se identificar. Eu já fiz todo que é tipo de projeto. Projeto de estrutura, projeto hidráulico, projeto elétrico. Então, quando você tem essa diversidade, assim, é bom no começo. Por quê? Porque isso vai te ajudar a entender na prática de o que você gosta, o que você não gosta, né? Mas a longo prazo, isso pode representar uma barreira, né? Que você vai ficar fazendo um pouquinho de cada coisa e pode ser que você, quando encarar algum problema mais punk, né? Aí você trava. Aí travou, já era a tua produtividade. Então deixa eu até quero contribuir com o comentário do Peter sobre o processo, Peter. Me lembrei agora de uma coisa que aconteceu aqui, que foi bem interessante. Quando a gente começou, a ONI começou, nós nem nos chamávamos ONI, nós nos chamávamos Projeto Estrutural Online. E na época a gente só vendia serviço de projeto estrutural, tá? Focado já em casas, né, de médio e alto padrão. E aí a gente entendeu que a gente precisava de um processo, porque quando a gente começou era eu era projetista, só Ana. Então o projeto estava na minha cabeça sozinha e andando. Mas aí de repente eu botei um estagiário para me ajudar. Pronto, quando eu fiz isso, pessoal, não ter processo virou um inferno, na verdade, né? Porque por que eu botei um estagiário para me ajudar? Porque eu queria que tivesse alguém também agilizando e que quando eu não pudesse, por algum motivo, que eu estava na rua, que eu estava no banco, que eu estava no mercado, que eu estava qualquer outra coisa, tivesse continuidade aquele projeto, ele não precisava parar, né? E, só que assim, o que a pessoa vai fazer se ela não sabe qual é o passo a passo está na minha cabeça? Então eu me lembro que a gente pegou uma folha dessa aqui, pessoal, uma folha 4, assim, a gente fez à mão, Peter. Quando falou assim, tem que documentar. A nossa primeira documentação foi à mão, a gente fez um fluxo, né? Etapa 1, coube aqui, cara, assim, eram 4, 5 quadradinhos, e a gente escreveu assim, etapa 1, levantamento de premissa tal, etapa 2, a gente vai fazer a modelagem, lançamento de pilares, sabe? A gente botou 5 etapas, e aí a gente depois passou isso no computador, pegou um Word Art da hora, fez lá, né, a ferramenta que a gente sabia, e a gente peguei isso aqui, imprimi e colei com durex na porta do home office, que eu era home office, botei o estagiário comigo e coloquei na porta do quarto que eu trabalhava assim, ó. Pronto, cara, aquilo já fez uma diferença gigante na nossa produtividade, porque daí, por exemplo, o estagiário não parava mais para ter que me esperar eu chegar de algum lugar, do outro trabalho que eu tava fazendo, mas o que eu faço agora, né? Ou para onde eu vou agora? E qual é a etapa que deveria ir, né? Cara, e foi isso, o documentar foi isso. E eu quero dar uma dica pessoal. Então, assim, ó, se vocês querem, cara, processo, e quando a gente fala documentação, não bota na sua cabeça que você tem que fazer, sei lá, um fluxograma gigante, né? Um PMBOK da vida. Não, pessoal, às vezes faz à mão. Se você fizer à mão o seu passo a passo, no Word. Eu vi um cliente nosso que fez no AutoCAD, porque a gente tem tanta familiaridade com o AutoCAD que a gente fez quadrinhos com flechinhas lá, daqui vem para cá, são 5 casinhas aqui, faz no AutoCAD, imprime, bota ali na tua tela, se você não quer ter impresso, cola na parede, mas esse passo a passo, ele pode ser simples, começa com o simples, não fica, o feito é melhor que o perfeito, nós engenheiros, a gente tem muito, tu acha também, Peter, essa questão da perfeição, isso. E aí a gente se limita, né, acaba fazendo uma protelação, porque a gente quer a perfeição e acabar, daí não, eu não tenho tempo para fazer aquilo e não faz nada. E quando você entender esse ponto é chave, tá? Dois pontos aí, né, para contribuir. A questão de processo.
quanto mais pessoas estiverem envolvidas numa determinada atividade, mais sentido faz ter processo, né? Se você não tiver processo, você vai sentir que incluir um estagiário no seu escritório, no seu fluxo de trabalho, vai mais atrapalhar do que contribuir. Mas, na verdade, isso é a falta de processo, né? E aí, o outro ponto, né, é justamente ainda entrar nessa questão de mais pessoas centradas, né, tem que ter muito cuidado com a parte da comunicação, né? Mas, enfim, a parte de processo é isso, acho que eu estava indo para a parte de nichar, né, Isso, estava o falando ponto. de nichar, de especializar, digamos, a gente chama aqui de disciplina, né, dentro do projeto. Porque vamos lá, como tu falou, né? Hoje, basicamente, as mais comuns, né? A gente tem aí projeto de estruturas de concreto ou outro tipo de estruturas que se tem hoje, né? A gente tem a parte do projeto hidrossanitário, projeto elétrico aqui na UI, a gente trabalha estrutura, elétrica, hidro, gás e ar. Como a gente trabalha para as casas, basicamente esse é o pacote básico que vai num contrato, né? E aí primeiro eu achei uma coisa interessante que você estava falando ali, que você achou legal que você trabalhou em todas, e isso foi interessante porque te deu a noção do que você gostava ou não gostava de fazer. É isso, É Peter? isso mesmo. Aí, assim, não é tem questão de dificuldade, nada disso. É gostar mesmo, sabe? Porque às vezes engenheiro ele gosta de sofrer. Aí ele vai por aquele que mais faz ele sofrer. Aí eu fui para a área de estrutura, no caso, né? Então, você é desse, Peter. Só dessa estatística aí. Então eu gostei muito da área de estruturas. Eu fui para a área de estruturas especificamente. Mas esse início fez toda a diferença para mim, né? Ter conhecimento nessas multidisciplinas, né? Então, assim, a dica que eu dou, assim, não tem problema nenhum você fazer de tudo um pouco no começo, porque isso vai te ajudar a entender do que você gosta, do que você não gosta. E aí, quando você souber de que você gosta, você vai começar a se tornar especialista naquilo, né? E aí, automaticamente, você vai começar a entender os problemas de forma mais fácil, você vai começar a ter um olho mais clínico com relação a certos pontos, né? Na área de estruturas, por exemplo. Você já vai, tem aqui um vão de 5 metros, é uma casa. Então, você começa a ter esses insights assim de forma mais rápida, porque a sua experiência é focada naquilo, né? E tem um ponto muito mais específico ainda, que é o seguinte, depois que eu fiz o processo, né, meu processo, sabia que eu gostava de estruturas? Falava assim, nossa, tá redondinho, agora eu vou ser feliz aqui, eu tô aqui no Éden agora, assim. Mas não foi isso que aconteceu. Tem um ponto mais importante ainda. Eu também, assim, a minha experiência em projetos é bastante focada em residências. E aí acontece que quando o meu processo fugia de residências, nossa, parece que o negócio travava de novo. Então, assim, quando ia um pouco mais para o comercial, ou quando ia um pouco mais para o hospitalar, parecia que esse processo não funcionava bem, de novo. Então, esse ponto também é importante, né? Tipo, sempre estar atento no processo para ele ir melhorando continuamente, ou você focar sua energia assim, não, eu vou fazer projetos residenciais, unifamiliares, multifamiliares, que isso vai te tornar muito mais rápido naquilo especificamente. Então, assim, para você que tem escritório, às vezes o empreendedor ele se empolga, né? Parece um projeto, vou fazer um projeto. Residência, opa, apareceu um comercial. Putz, apareceu um laudo aqui, vou fazer um laudo. Meu amigo, no início é legal, porque a gente não pode ficar negando serviço, né? No início você está construindo a sua história, você está construindo a sua marca. Mas a longo prazo, isso pode condenar a sua marca. Eu posso falar, experienciar isso, porque eu vivi isso na pele, né? O primeiro escritório que eu tive foi bem isso que aconteceu, Peter. Então, eu montei lá meu escritório, e aí, qualquer serviço que chegava, eu abraçava, porque eu achava que eu não podia dizer não, né? Eu precisava ver daquilo. Então, chegava lá um projeto de uma casa, eu fazia, qualquer disciplina. Chegava lá, gerenciamento de obra, eu fazia. Chegava um laudo, eu fazia. Chegava alguém querendo cortar grama, eu fazia, né? Achava que realmente não podia dizer não. E eu tenho certeza, pessoal, eu tenho certeza absoluta que foi uma das coisas que não fez eu ter sucesso lá. Hoje tá claro para mim isso, né? Porque, pessoal, vários itens, né? Falando aqui de produtividade e nicho. Primeiro, você não fica bom o suficiente para ter produtividade quando você faz uma coisa de vez em quando. Até o uso de ferramentas como software, pessoal. Eu chegava lá, fazia um estrutural. Aí depois eu fazia um elétrico. Daí eu tava na obra, daí fazia um laudo. Daí daqui a 3 meses voltava um estrutural. Aí eu ia fazer de novo e dizer, onde é que é o botão que eu lanço aquele negócio lá? Eu não lembrava mais nem onde é que era o botão. É bem isso Né? mesmo. Aí, não, mas isso era um problema? Tu não conseguia fazer? Não, claro que não. Daí eu ia lá, eu pegava, né, o material de suporte. Hoje tem vídeo do YouTube. Só que quando tem que
parar para fazer essa pesquisa, para daí voltar, olha quanto tempo que tu perdeu ao invés de ir lá e clicar no botão. Dando um exemplo bem simples aqui, né? E ressaltar novamente, tá? Tipo, a gente não tá criando aqui um mundo ideal aqui. Vai acontecer do empreendedor precisar realmente pegar algum serviço a mais, mas sempre ter foco, saber o que quer fazer, né? E isso faz total diferença. Até porque o nosso cérebro, ele é limitado, né? Imagina eu tô aqui de manhã fazendo projeto de estruturas, depois do almoço eu vou ter que fazer um laudo. Olha a troca de chave que teu cérebro tem que fazer de um projeto estrutural, sei lá, para um laudo de manutenção, né? Então, isso também atrapalha o dia, querendo ou não. E aí você perde produtividade. E como eu falei aqui, hoje a 1i, ela é focada em projetos, por exemplo, de residências médio e alto padrão, né? Então, a gente tem essas disciplinas. E por que a gente fez isso? Porque a gente entendeu o que a gente queria quando a gente começou a desenhar o processo e quando os clientes começavam assim, tá, mas quando é que tu me entrega? Ok, para fazer uma casa eu tenho esses processos e eu levo tanto tempo, certo? Agora, para fazer um prédio é diferente, para fazer uma farmácia é diferente, para fazer um hospital é diferente. E quando eu começava a misturar isso aqui, eu perdia a minha programação. Eu olhava para o meu board e eu não conseguia saber direito quando que eu ia entregar cada coisa. Então, eu furava com meus clientes os dados, porque não era só a data que eu levava para fazer aquele projeto, mas eu tinha que entender tudo o que na sequência tinha que acontecer ali. E a gente falou, cara, a gente não vai conseguir ser assertivo em prazo com os clientes se a gente estiver pegando tudo quanto é coisa diferente, né? Daí a gente resolveu, na época, focar em residências, porque era uma área, na época, até que pouca gente pegava como profissionalização. Os escritórios de engenharia estavam muito interessados nos prédios, nas indústrias e tal, mas não tinha. A gente viu que essa área de casas acabava muito pegando era engenheiros autônomos, ou até o cara que tinha um trabalho durante o dia e fazia aquilo como um bico. Era muito bico de muitos engenheiros. E a gente, cara, vamos entrar com uma profissionalização nesse ramo, assim. E a gente quase não tinha concorrente focado, especializado. A gente, vamos para ali. E vou te dizer, Peter, que não foi fácil, porque começou a chegar outros orçamentos para nós. Prédio de 12 pavimentos, não sei o quê. E tu tem que dizer... A gente nem orçava, tá? Aí a gente chamava o cliente... Ficava com medo de perder o cliente e dizer, cara, eu não vou nem orçar para ele, né, para o arquiteto, ele vai embora. Mas quando a gente explicava para ele, Peter, o porquê que a gente não ia orçar, olha, a gente é especialista em casas, porque assim a gente consegue ter previsibilidade no teu projeto e nos outros que estão acontecendo aqui. Então, muito obrigado por ter, né, considerado a gente, mas... Aí o pessoal, pô, legal, vocês são sérios? Eles dizem assim, não, legal, quando eu tiver uma casa eu vou voltar para orçar com vocês. E era batata, o cara vinha. Então, mostrava pro cara, assim, seriedade e organização. E a gente pensou, meu Deus, a gente tá dizendo não pra um projeto desse, cara. Mas eu vou dizer pra ti. Deve ser difícil, né? É muito difícil. É difícil de ser não, né? Pô. É muito difícil. Mas assim, pessoal, o não é libertador. Porque o não traz 10 sim atrás, tá? O não é libertador. Não fica com medo. Não fica com medo de se especializar. Eu vou até falar agora com o nosso engenheiro, assim, ó, olho no olho. Engenheiro, não fique com medo de se especializar, não fique com medo de dizer não para outros clientes quando você quer ter aquele nicho, quando você quer ter... Isso vai trazer organização, né? Vai mexer nos processos e vai te tornar um especialista nessa área. Então, a médio e longo prazo, você vai ter sucesso sim, sabendo dizer não. Foque naquilo que te dá felicidade e que te dá produtividade, porque daí sim você vai conseguir talvez ter a rentabilidade nisso, né? Acho que é uma boa dica isso aí, né, Peter? Até fugindo um pouquinho do assunto, né, indo mais para a questão de negócios, é muito importante esse insight que a Ana acabou de contar para a gente, porque ela foi aprendendo com a experiência, né? Dependendo de fator X ou Y, ela poderia ter outra realidade agora, né? Então, tipo assim, tudo que a gente está falando aqui não é regra, tá? Então, para você pode ser diferente aí na sua jornada, e a gente está contando aqui o que a gente vivenciou, né? Isso. E tanto que, eu vou dar outro exemplo nosso aqui, justamente por causa desses aprendizados da vida, né? Então, além da gente ser focado em nicho de casas, hoje, mesmo a gente oferecendo no contrato, sei lá, 5 disciplinas, né? Como eu falei, estrutura, elétrico, hidro, ar, gás, os nossos profissionais, eles são especialistas. Então, quando a gente vai prestar um contrato desse de uma casa, entra 5 engenheiros, cara. Cada um de uma área. Por quê? Porque daí eles têm um foco na sua disciplina. E isso, falando em produtividade aqui, né? Acontece 2 coisas. A gente consegue ser mais rápido. E quando você faz sozinho e você faz todas as disciplinas, tem o chamado efeito cascata também, né? Então você vai lá e faz o hidro. Aí depois você vem e cai a cascata, né? Vai lá e faz o elétrico. Aí depois você vem e faz... Então isso vai levando o seu timing de entregar um contrato e ter o recebível, que foi outra coisa que eu comecei a aprender, fluxo de caixa, lá na frente.
Enquanto que aqui a gente divide mais, então, né? Tipo, o engenheiro ele não ganha sozinho, todo mundo tá ganhando a sua parte. Então você divide mais, o bolo não fica só para você, digamos assim. Só que, cara, todo mundo começa o projeto junto e no final a gente consegue antecipar essa entrega final aqui. E aí, com isso, eu consigo botar dinheiro no caixa aqui e já ter outro projeto para começar mais cedo. Então, no final, eu consigo ter uma rentabilidade melhor. Isso é legal. E isso para o cliente faz muita diferença. Porque quando se trata de projetos é traíra. Porque, em que sentido, né? A boa experiência que o cliente vai ter, né, desde o momento que ele assina o contrato até o momento que ele recebe os projetos, ele pode não sentir, assim, ele, tipo, muitas vezes ele às vezes nem vai elogiar, de vez em quando ele te manda um feedback, mas a ruim, ele vai lembrar. A ruim, e isso por conta do teu processo. Sei lá, você esqueceu de alguma coisa no teu processo, ou você não tem processo, você atrasou esse ponto, o ruim ele vai lembrar. Então, assim, tem muita gente que fala assim, como assim, tu vem de projeto, não vem de experiência? Ok, mas a experiência ruim, ele não lembra, ele deixa passar, mas, quer dizer, a boa, né? A ruim, ele vai lembrar e vai se pá, ele vai espalhar por aí também. Isso. Mas eu vou dizer pra ti, essa frase que tu falou, eu, como Ana, eu não concordo. Eu acho que a gente sempre vende uma experiência. Não, sim, eu tô Né? falando aqui, muita Alguns pessoa falam, pensa não, isso. eu sei. Porque assim, ó, vamos lá. Gente, o cliente final lá, o arquiteto, ou seu cliente que casa, ou a construtora, cara, ele não tá preocupado com o projeto. O projeto é um pedaço de papel dobrado ali, não sei o que, a maioria nem abre pra ver. Nem entende. É o uso de obra, né? Então, cara, quem é que se sente feliz em pagar, sei lá, 10 mil, 100 mil num projeto? O cara não tá feliz com aquilo. Mas é a experiência que ele tem com aquilo, é a segurança, a confiança que tu vende ali, ele saber que aquilo vai pra obra e vai transformar a casa dos sonhos dele, o investimento que ele quer, porque ele está construindo para vender, né? Estamos falando aqui de casa. Então, é essa experiência toda e essa confiança ali no processo, é ela que vai fazer o cliente voltar. Você entregar um pedaço de papel só para o cara ali, ninguém quer comprar projeto. A gente até briga bastante aqui com o nosso marketing o tempo todo, porque eles falam para a gente não vende projeto. Se tu quiser vender projeto, tu vai ter um mar de concorrência gigante. Tu tem que vender confiança, tu tem que vender experiência, o teu expertise, né? Então, é muito importante, gente. Não é porque a gente sabe fazer o melhor projeto do mundo, né? Que a gente não tem que pensar na experiência que a gente vai ter com o cliente. Eu achei muito legal que tu botou esse item ali, porque o pessoal confunde bastante na engenharia isso, né, Peter? E uma parte legal sobre processos, né? Que a gente está falando bastante sobre isso, porque ele é bem relevante aqui no seu assunto, que no começo, pelo menos quando eu entendi, eu falei assim, nossa, eu preciso organizar minha sequência lógica. No início era isso, o processo era uma sequência lógica que eu tinha que seguir. Só que para eu botar isso no papel, foi uma luta. Porque tem aquela questão que você comentava uns minutos atrás, engenheiro ele quer ser perfeccionista. Aí eu pegava assim, vou montar um fluxograma. Quando você começa, eu acho que o projeto começa por aqui. Aí você começa a fazer, não, peraí, não começa por aqui, ele começa antes. E aí quando você vê, você já tá atrapalhado e desiste. Aconteceu comigo, eu desisti no primeiro dia, falei, não, vou fazer outro dia. Aí veio mais um projeto, outro, errei de novo, putz, meu processo. Aí voltei de novo. Até o dia que eu sentei, eu falei, não, vou abrir aqui um doc, eu vou escrever meu passo a passo, simples mesmo. Montei meu passo a passo para projeto estrutural, que foi o primeiro, né? E aí eu falei, eu vou seguir esse aqui, fielmente, eu vou errar e eu vou alimentando ele. Quando eu vi que essa era a dica para quase tudo na vida, cara, começa pelo simples e vai melhorando, fez toda a diferença para mim, né? Então, voltar nesse ponto de processo, tipo assim, você pode encarar, quando você encarar assim, preciso fazer meu projeto, o segundo monstrinho que você vai encarar vou fazer meu processo. Então, cara, a dica é começa pelo simples, tá? E outro ponto importante, que a gente estava falando de dica, foca o teu processo, coloca o teu processo focado no cliente, tá? Então, assim, eu já fui coordenador de projetos, né? Então, eu era responsável pelas pessoas lá que estavam fazendo os projetos. Então, o meu principal papel era o quê? Era fazer com que o trabalho deles seja o mais fácil possível. Essa era a minha missão. Dentro disso, eu estava lá fazer processo, não sei o que, tá. Então, quando você entende isso, que o teu processo tem que estar focado no cliente e começa pelo simples, aí você desce assim como um tobogão. Boa dica aí, ó, pessoal. Bom, então, assim, a gente já falou de processo, a gente falou da questão de foco, especialização, e lembrando, pessoal,
Assim, ó, quando a gente fala que você precisa ser especialista, precisa ter foco, né, ou ter um nicho, não quer dizer que você não deve ou não precisa abrir para outras coisas, mas quer dizer que você deve gastar a maior parte da sua energia ali, né, divulgando aquele tipo de trabalho, pensando, porque ele vai ser o seu produto estrela, né, ele vai ser aquilo que você quer fazer, que você quer vender, que você quer melhorar. Não precisa dizer não necessariamente para tudo no início, como o Peter mesmo falou, mas assim, ó, foca naquilo que você quer. E o resto que vai aparecendo você vai pegando, mas você não vai colocar isso como um foco total, como uma energia total. Pense em processo, pense em vender, pense em agregar proposta de valor naquilo onde você realmente quer buscar o seu futuro, né? Acho que isso é uma dica legal aí também. Mas aí eu não vou pegar mais nada. Não, calma. Começa devagar, começa focando os seus posts, seus conteúdos, os seus processos naquele que é o mais importante. Isso. Aí depois você entende se vai fazer necessário ir para os outros ou não, né? Isso. E aí, falando do simples também, né? Quando eu comecei a entrar nesse mundo de gerenciar, de coordenar, eu era muito besta. Porque eu sempre pesquisava assim, não, vou pesquisar aqui, o que tem alto aqui sobre processos. Aí começava a pegar uns conceitos que eram complexos demais e eu já desistia, deixei para lá. Até que eu descobri a maior ferramenta de processos, que é chamada checklist. E existe um livro sobre checklist que ele fala assim que, cara, que isso? É a maior ferramenta, é a mais simples, que é o checklist. Que é outro ponto importante a ser adicionado dentro da questão de velocidade em fazer projeto, né? Ter o checklist em que sentido? Em vários sentidos. Você pode utilizar checklist em vários sentidos. Mas assim, para quem não conhece um pouquinho sobre checklist, a história que eu sei, né, sobre checklist é o seguinte, né? Vocês já foram num hospital alguma vez na vida? Hospital, tem muita gente, tem muitos tipos de procedimentos. Então, muitas décadas atrás, o que acontecia? Aconteciam coisas bem bizarras dentro de um hospital. Então, coisa esquecida, passo a passo esquecido, ou troca de diagnóstico entre paciente. Então, assim, o caos estava instalado. Aí alguém veio e falou assim, não, vamos criar alguma coisa para organizar isso. E acharam essa ideia genial, que é a questão de checklist. Isso foi replicado em vários mercados também, na aviação. Então, a gente tem que trazer isso também para a gente, e ela é aplicada, só que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Eu comecei, por exemplo, utilizando muito dos meus entregáveis, né? Que no fim das contas, você vende um serviço, e se você não deixar claro para o cliente qual que é a entrega final, lá no final você pode se atrapalhar. Então, você tem que deixar claro qual é o meu entregável. Beleza, vou montar aqui. 1, 2, prancha, vamos supor, prancha, IFC, sei lá, quantitativo. Então, tudo isso são itens que você tem que ir riscando. Isso já é um checklist. Então, começar por aí já é uma boa parte também. Vai melhorar bastante o teu processo. Pessoal, checklist, a gente usa aqui checklist para otimizar, porque daí ele garante o passo a passo do processo, porque não adianta tá só escrito também, e aí você tem saídas, entradas de pessoas e melhorias rápidas, e o checklist ele serve como uma ferramenta para isso. E além dele ajudar a gente a fazer o passo a passo do processo, a não se perder, ele também nos ajuda a manter uma qualidade, né? Porque a gente tem o checklist pensando nessas duas coisas. Tipo, eu nunca posso esquecer de fazer esse item naquela etapa. Então, vou dar até um exemplo aqui, né? Sei lá, eu não posso esquecer de ir lá na estrutura, sei lá, colocar carga de parede. Vamos dar um exemplo. Então, quando chega no final da etapa, sei lá, modelagem, tem um checklist dizendo todas as cargas de paredes foram colocadas, tu tem que dar o check. Quando tu lê isso, te obriga a não esquecer. Você lançou a carga da caixa d'água, tu pode ter um checklist só de cargas que tu tem que lançar em conferência. Né? São 5 itens, 6 itens. Não faz mal, escreve aquilo, porque quando tu escreve, tu vai bater ali, tu vai achar a coisa, ou não, depois vai estar tão automático que você já não vai mais precisar tanto do checklist. Mas ok, mas aí o cara que vai estar do seu lado, o seu parceiro, o engenheiro, o estagiário, todo mundo que entrar, vai saber que aquele padrão vocês estão mantendo, que vocês estão fazendo aquela checklist ali. Show. Então a gente usa diariamente, e para nós é tanto para a questão de produtividade, para fazer um projeto, como para a questão de qualidade. Para não deixar nada passar, tipo, isso tem que ser feito, é obrigatório, né? Porque a gente sabe, né, Peter, que cada engenheiro também, se tu der o projeto dessa mesa aqui, pra gente estruturar, cada um vai estruturar de uma forma diferente. E não tem certo e errado, né? Só que tem premissas de qualidade, coisas que você tem que manter, normativas e tal. Então o checklist, nossa, ele serve para isso também aqui dentro. A gente mantém isso e é muito legal, pessoal. E checklist, hoje tem
N ferramentas, desde um papel impresso que tu vai ali, né, e faz o teu checkzinho, a ferramentas de gestão específicas que já tem, Google, né, o Google Sheets, coisa que tem tudo gratuito hoje já, otimizado para te fazer checklist. Então, meu, não é difícil, não tem complicação, é gratuito, não tem desculpa para não fazer um checklist eficiente, né? É tu sentar e entender a importância dele e tu listar isso, né? E já que você citou esse ponto, né, puxando para esse ponto de riscar ferramentas e tudo mais, tinha uma colega que trabalhava comigo, né, que ela fazia assim, a gente montou checklist e a gente tinha uma ferramenta onde a gente tinha o chequinho, né? Uhum. E ela pegava e ela escrevia tudo assim, o checklist, que ela falava que ela gostava de riscar, né? Sim. Que esse dava satisfação, não, acabei de revisar isso. Né? E aí eu queria ir para o nosso outro ponto, que é a questão de ferramentas, né? Assim, as ferramentas, elas são muito importantes nessa questão de agilidade, né? Tipo, o tipo de ferramentas que você utiliza para fazer projeto X, projeto de estrutura, projeto hidráulico, projeto elétrico, faz muita diferença. E mais uma vez, né, todas as dicas que a gente está dando aqui, elas vão se tornando mais relevantes quanto mais pessoas entrarem no processo e quanto mais projetos entrarem no processo. Então, imagina você ter um escritório, sei lá, com 5 engenheiros estruturais e que cada um deles faça, sei lá, projeto estrutural com uma ferramenta diferente. Vai fazer diferença na hora, principalmente na hora de fazer a aferição da qualidade, né? Então, muito importante essa dica da ferramenta, tá? Para a parte de projetos, para a parte também de processos, também é importante. Existem diversas ferramentas aí, tá? E, bom, eu sou suspeito de recomendar algumas delas, né? E também faz muita diferença, porque imagina se... na verdade, eu nem consigo imaginar, tá? Como que era feito, sei lá, 30, 35 anos atrás, um projeto estrutural. Pelo amor de Deus, quanto tempo a pessoa demorava? Ficava com o cabelo branco bem com 25 anos, né? Por isso que tem aqueles memes lá. Fazer projeto estrutural é tranquilo. Pedro, de 25 anos, um senhorzinho de 60. Eu imagino que era alguma coisa assim, antigamente, né? E ainda deve ter gente ainda que faz assim, e eu não estou condenando eles, nada disso. Só que a gente está tratando aqui a questão da agilidade. Uhum. As ferramentas, a tecnologia hoje em dia nos trouxe essa vantagem, né? E a gente sabe que a gente vive num mundo... Por que a gente está falando de agilidade? Porque a gente vive num mundo onde tipo, as coisas são para ontem, né? O cliente chega aqui, meu Deus do céu, para esse projeto aqui, que o meu terreno já está comprado, o meu financiamento já está aprovado. O pedreiro está lá na obra, né? O pedreiro já está lá na obra. Essa é a frase, não, o pedreiro está lá na obra, quando é que vocês conseguem mandar essa pata? É por isso que a gente está falando de agilidade aqui. Então, como que você vai oferecer... um produto, assim, quando o cliente já chega com esse pronóstico, né? Eu faço meu projeto à mão. Eu nem consigo imaginar quanta pessoa trabalha, né? Quanto trabalho tem, quantos dias tem para fazer um projeto na mão, né? E as ferramentas vieram para isso, né? Para dar agilidade aos nossos processos, para dar agilidade e qualidade também, né? Que hoje em dia tem muitos programas que fazem vários processos matemáticos de forma bem rápida. Sim. Quando a gente está falando aqui de ferramenta, né, Peter, tá, para deixar bem claro, a gente está falando basicamente de apps e programas e softwares, né, que nos ajudam no dia a dia de projetos, falando da vida de um projetista, né? Isso. E assim, para mim, eu chamo de ferramenta o computador. O computador também é uma ferramenta, tem que ter um computador responsivo. Aqui na UI a gente tem um lema que a gente diz assim, a gente não pode perder para a máquina. Não pode, porque se tu chega ali, manda processar e tu tem que sair para tomar um café para voltar para processar qualquer coisa, como é que tu vai entregar um projeto mais rápido? Como é que tu vai ter produtividade? Isso, gente, acumulado no ano te dá uma diferença gigante, né? Então a gente tem telas de computadores, a gente trabalha com pelo menos 2 monitores, tal, que agiliza ali também. Cadeira, cara, a gente bota cadeira, fone, tudo que a gente usa para comunicar com o cliente. Por exemplo, o fone foi uma aquisição muito importante para nós. Como a gente é uma empresa online, toda a nossa conversa com o cliente é de forma online, em reunião ou vídeos que a gente tem uma boa qualidade na captação de áudio, foi fundamental. Porque no início a gente deixava aberto, sala aberta, pegava a buzina da rua, motoqueiro passando, passarinho cantando, aquilo dispersava a atenção do cliente do ponto do foco. Aí a hora que a gente investiu em fones de qualidade para o cara pegar e captar ali, cara, mudou muito a responsividade, a atenção que o cliente dava pra gente. Então, tudo isso é ferramenta. Mas agora, Peter, eu quero dar um spoiler. Tu falou, eu não vou defender ferramenta, mas eu vou. Então eu quero dizer aqui para os engenheiros o seguinte, ó. Você sabe, engenheiro, qual é a melhor ferramenta que você pode usar para viver de projetos? Você quer saber? Eu vou te falar agora qual é a melhor ferramenta que tu pode usar. É aquela que você sabe usar. Essa é a melhor ferramenta. Começa por essa.
tá? Então depois você vai migrando. Aqui na UI, nós somos parceiros da AutoQI, usamos toda a suíte de soluções deles. Mas começa por aquela que você sabe. Ela vai te dar segurança para você ganhar expertise e aí sim você poder testar ferramentas que vão otimizar cada vez melhor, seja através de produtividade, seja através de um layout, uma interface gráfica mais fácil, os apps. Mas comece pela que você sabe usar. Essa é a melhor inicialmente. Ó, Né? agora que a Ana já soltou, né? Eu sou suspeita em recomendar, né? Eu já utilizei muitas ferramentas, mas para mim é primordial o quê? É aquilo que a gente acabou de falar. A ferramenta ela tem que garantir a agilidade no meu processo. O segundo ponto é a questão de colaboração, porque hoje em dia a gente vive num mundo cada vez mais colaborativo. Uma casa precisa de quê? Não só precisa de estrutura, precisa de instalações hidráulicas. Então, essa ferramenta precisa ter precisam elas ter essa comunicação uma entre a outra, né? E, bom, eu uso também, né, os programas da TQI, já utilizei bastante desde antes de formar até hoje, né? E faz muita diferença, tá? Então, para mim, obviamente, a dica que a Ana acabou de falar, aquela que você sabe utilizar e vai migrando, vai entendendo. Tem que te oferecer, garantir agilidade, senão ela não faz sentido no meio do teu processo. Questão de colaboração também, integração também é importantíssimo, assim, por como o mundo está se moldando. Exatamente, perfeito. Então, pessoal, acho que ferramenta está entendido, né? Tudo que envolve o trabalho do projetista ali e o que te dá confiança, né? E produtividade. A minha ferramenta pode ser uma caneta Bic? Pode ser uma caneta Bic, né? Se você sabe fazer, mas aí ela não vai fugir do tema de hoje, que é te dar agilidade. Eu não consigo enxergar como alguém fazendo cálculos na mão ou em planilhas e desenhando, né? No CAD, que seja, consiga realmente ganhar a produtividade de qualquer software do mercado hoje aí que está focado, né, tanto na metodologia BIM, por exemplo, já te dando otimizações e sugestões. Até porque se você contrata um engenheiro, vamos lá, que faz um projeto no CAD, o cara ele vai fazer uma proposta de estrutura. Vamos pensar em estrutura. E ele vai ter que partir para detalhamento e finalizar aquela proposta. Ele não consegue fazer simulações, por exemplo, de qual a melhor fundação, de qual a melhor... Olha o tempo que isso tomaria dele. Enquanto que numa ferramenta otimizada, por exemplo, que a gente lá usa o Eberic para isso, a gente consegue, sei lá, em questão de minutos, talvez 1 hora, 2 horas, dependendo da situação, troca-se lajes, troca-se fundações, insere, tira pavimento para tentar entender assim, a viabilidade daquilo e consegue extrair hoje também esses quantitativos de premissas, serviços e materiais e ter um valor muito aproximado do mercado do que seria essa mudança para o cliente. E aí o cliente fica muito mais seguro numa tomada de decisão. Então, assim, você pode perder muito mais tempo pensando o projeto do que pensando na questão gráfica de entrega de um projeto quando tu não usa uma ferramenta CAD ou a caneta Bic, por exemplo, né? E desde o meu ponto de vista, essas ferramentas de tecnologia, ela veio para profissionalizar mais o trabalho do engenheiro. Porque hoje em dia ele consegue focar mais nos problemas e nas soluções para esses problemas. Eu não vou pegar aqui a minha caneta Bic para desenhar, para fazer cálculo na mão, assim, talvez que é super complexo, que está muito sujeito a erro também, né? Então, para mim, isso é essencial. Isso aí. Então tá, então assim, ó, vamos fazer um resumão agora pra galera do que a gente falou. Então assim, ó, vamos lá. Para você fazer projeto cada vez mais rápido, ter uma boa produtividade, sem perder qualidade, o que vai te garantir uma boa rentabilidade. A gente conversou aqui então, processo. Processo simples, pessoal. Pega um papel, desenha o seu processo. A partir do momento que botar um passo a passo ali ou uma fase, vai garantir que você não fuja daquilo e que você entenda o que você deve fazer. A gente falou também na parte de foco, especialização, né? Se você já passou por disciplinas, você que é novo pode passar, mas você que já sabe todas as disciplinas, já projeto elétrico, hidro, gás, estrutura, você vai ter mais produtividade se você focar num tipo de projeto, pode ter certeza. Você vai otimizar, vai saber melhor a ferramenta e vai conseguir, inclusive, estudar melhor as novas soluções e as novas tecnologias daquela área. Então, isso vai te ajudar também. Falamos em checklist, né? Checklist é uma ferramenta necessária. O checklist pode ser papel, pode ser fazer lista, pode ser ferramenta, mas o checklist te ajuda tanto a ficar fiel ao processo, como a ficar fiel na qualidade, né? Você bota checklist que te impedem de esquecer itens importantes do projeto. E falamos também de ferramentas, o ferramental projetual para você ganhar produtividade, que vai desde softwares de cálculo, de engenharia, de projeto, software de gestão, aplicativos que te auxiliam em tudo, e máquina, equipamento, computadores, cadeira, fones de ouvido, tudo que vai te gerar, tudo que vai te trazer pequenos growths no dia a dia,
que vão te levar para lá. Então essas 4 dicas são muito valiosas e com isso eu tenho certeza que com o tempo você vai conseguir dobrar a sua produtividade de projeto. Talvez só como bônus, talvez, né? Um bônus, né? Já para quem assistiu até o final. Eu acho importante também a questão de cursos ou talvez um mentor no meio do processo todo, porque isso te economiza anos da tua vida em agilidade, né? Às vezes a pessoa que acabou de formar, se não tem essa orientação certa, demora anos até conseguir tornar um projeto de uma casa térrea, estrutural, em X tempo, para metade desse tempo. Por quê? Porque a pessoa que já tem certa experiência, né, e consegue te passar isso através de um ensinamento, ela está te economizando anos da vida dela, na verdade. São 10 anos que ela andou nesse caminho, ela está te passando de alguma maneira. São anos e menos prejuízos, exatamente, né? Eu acho que é uma dica bônus aí, viu? Não, muito legal. E isso está muito vinculado a uma fase que é a 1 está agora, Peter, que a gente está fazendo os treinamentos, né? Então a gente começou a nossa primeira turma de estruturas, por exemplo, e aí além da gente fazer o projeto na prática, a gente tem toda essa mentoria, né, de desafios e tal, e do primeiro projeto. Então, a gente faz essa avaliação, aí o pessoal vem. A maioria do pessoal que terminou o curso agora com a gente já está entrando para ser um colaborador da rede que a UI tem. Pô, que legal. Então, vai lá e quando entra na UI, faz os primeiros projetos ali, a gente tem os padrinhos, os mentores, que é o cara que justamente vai validar, vai ajudar, vai dar a mão. Porque, como tu falou, isso é tipo Mastercard, galera. Isso não tem preço. Você tem um mentor, você tem um engenheiro que ele tá ali, ele quer compartilhar e é responsável, ele tá no job de fazer isso com você, cara, faz tu ganhar anos, como o Peter falou, e faz tu ganhar segurança. Então tu vai ganhar tempo e tu não vai gastar dinheiro, tu não vai queimar teu nome, tu não vai fazer nada nesse sentido. O que a gente já passou, porque eu já passei por tudo isso aí e tive que fazer gastar uma energia enorme para recuperar isso de novo. Seja o tempo, o dinheiro e até o nome, né? Porque às vezes tu erra, faz um erro no projeto, aquele empreiteiro já, porque aquela engenheira, e depende da cidade que tu vive, onde é que tu tá, isso pode pegar muito mal. E como o Peter falou no começo, a mal experiência, ela repercute de uma forma, assim, gigante. Então, esse nosso treinamento, ele prevê isso, Peter, que além de treinar, ele também dá essa mão na mentoria nos primeiros projetos ali, o que eu acho muito legal e faz com que isso aconteça de maneira, assim, realmente segura para o engenheiro que está aí começando ou que quer estar entrando na disciplina, porque às vezes não necessariamente o engenheiro é novo, né, Peter? Mas ele sempre teve o sonho de trabalhar com projetos hidrossanitários, projetos elétricos, e aí agora ele pode fazer isso também no momento da carreira dele, nessa transição de segurança, né? 2023 está aí, então dá para a gente fazer esse ano todo aí acontecer dessa forma também, buscando esse desejo, né? Olha aí, ó, não foi combinado, viu, galera? Saiu bônus aqui, viu? É isso aí, Peter. Mas então é isso, eu acho que foi bem bacana o tema. Eu realmente acredito que se o pessoal seguir todas essas dicas, eles vão conseguir não só otimizar, como duplicar e quem sabe triplicar. Eu já vi casos de gente que triplicou a velocidade de estar fazendo um projeto, cara. Tá fazendo um projeto 3 vezes mais rápido. E em cima dessas dicas, aplicando essas propriedades. E isso não é coisa que a gente tirou do agora, pessoal. É coisa de experiência aí de 15, 10 anos apanhando, que a gente pode compartilhar com vocês e pode dar esses momentos assim para vocês já começarem, né? Economizem o tempo, não errem, aproveitem porque a gente já errou para vocês. Então peguem essas dicas de produtividade e façam os seus projetos ficarem 2 ou 3 vezes mais rápidas e aumente a rentabilidade do seu escritório vivendo assim de projetos. É isso? É isso, ponto importante, a gente tentou compactar um assunto tão complexo em 30, 40 minutos, então para saber mais, segue a UI no canal do YouTube, no Instagram. Nós vamos deixar aqui na descrição, esse material vai estar passando no nosso canal do YouTube. Também sigam engenheiros no meu Instagram pessoal, Ana da UI, a gente vai deixar o link aqui, porque aqui eu faço, no meu Instagram eu faço materiais específicos para os engenheiros do dia a dia. E também, Peter, qual é o teu Insta? Fala ali, a gente vai deixar aqui na descrição também. Exatamente, eng.peterparedes no LinkedIn, no Instagram e no YouTube também, né, para a gente continuar estendendo esse podcast para mais, porque tem muito mais. Né? Dava para fazer um assunto um podcast de cada dica dessa, né, Peter? Exatamente. Então tá, Peter, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.